Olá pessoal, eu me chamo Roger Santos e nessa oficina eu vou falar um pouquinho sobre iluminação cênica. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva porque a gente está fazendo muitos projetos e vinculando aqui ao canal da Rococó, então se inscreve e ativa o sininho para ficar ligado em todos os projetos que a gente está fazendo. Todos os recados dados, então bora para a oficina! A história da iluminação começa com a descoberta do fogo. A partir daí, os homens começaram a iluminar as cavernas e a fazer fogueiras. E na volta das fogueiras, a realizar rituais que venerassem deuses e seres superiores. E com o desenvolvimento da comunicação, a contar histórias, prática muito típica até os dias de hoje. O teatro como conhecemos hoje surgiu entre os séculos XVI e XVII, com o palco, plateia, cortina, e naquela época se usavam tochas, velas e lamparinas a óleo para iluminar o palco. Alguns séculos mais para frente, descobriu-se então a iluminação a gás. Foi nessa época que foi registrada a primeira mesa de luz, conhecida como mesa de gás, que consistia em uma chave geral que permitia definir a quantidade de gás que passava pelo edifício teatral, controlando assim a intensidade das chamas. Então, mais alguns anos à frente, surgiu finalmente a iluminação elétrica, que era essa lâmpada halógena assim, com um tom mais amarelado. Daí pra frente foram muitas inovações, muitos refletores, muitos equipamentos, muitas mesas com dimmer que permitia controlar a intensidade dessa lâmpada. E mais recentemente, descobriu-se então o LED. A diferença daqueles refletores para o LED é que em um único refletor nós conseguimos emitir uma gama infinita de cores a partir da combinação de apenas 3 cores, que são o vermelho, o verde e o azul. E a mistura dessas cores pode produzir outros diversos tons de cores. Esse é o sistema de LED, que migra do elétrico para o eletrônico, pois cada aparelho e cada controladora possui uma placa eletrônica que nos permite definir o que nós queremos fazer com os aparelhos. Esse aqui é o refletor elipsoidal, é um dos refletores mais caros do mercado, no sistema incandescente. Então ele consiste apenas em ligar e desligar e dimerizar na mesa, mas ele possui muitos outros recursos além dos outros aparelhos. A lâmpada dele, ela é assim, então ela é uma lâmpada incandescente. Essa daqui é uma lâmpada de 750 watts, é muita potência sendo puxada. Então ele possui isso aqui, essas chaves aqui que permitem focar e desfocar, aumentar e diminuir o foco. Outro recurso dele bem importante são essas facas que permitem fazer desenhos retangulares, como triângulos, quadrados, retângulos. E aqui atrás ainda ele tem um local para colocar um gobo, que se chama então porta-gobo, essa região. Você coloca o gobo aqui e pode produzir desenhos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui na frente nós ainda temos essa região que é um porta-filtro. E aqui a gente consegue então colocar uma gelatina para jogar cor na cena.
Esse aqui então a gente chama de moving. Esse já é do sistema de LED. Esse aparelho aqui na verdade é um mini moving. O moving mesmo ele é bem maior e mais potente a lâmpada. E ele é do sistema DMX de LED. Ele possui uma placa eletrônica aqui atrás, e aqui ele me identifica diversas funções. Ele inclusive pode trabalhar sozinho, repetindo uma sequência de movimentos e cores. Ele é do sistema RGB, então ele consegue emitir vermelho, azul e verde e a mistura dessas cores. Pode emitir globos e eu posso também trocar essa lente aqui nele. Trocando essa lente por uma outra lente que eu tenho aqui dentro, aqui ele forma apenas um desenho bem focado, um foco de luz redondo. E com essa outra lente aqui, que veio junto no kit dele, que é um pouquinho diferente, ele consegue produzir 3 focos. E eu só preciso então colocar ele aqui. Esse aqui, então, é o globo de luz que é usado no elipsoidal. Muitas vezes nós, iluminadores, mesmo fazemos com estilete ou com ferramentas perfurantes, no caso desse aqui que representa estrelas. Em outros casos, a gente manda fazer em aço, que são mais resistentes porque as lâmpadas desses aparelhos, elas esquentam muito, como eu disse, elas são de 750 watts. Isso aquece muito e às vezes destrói o globo que é feito de gelatina. Então, quando a gente tem um globo em aço, que ele é um pouco mais grosso e mais resistente, dura muito mais. A gente, então, faz esse processo de colocar no porta-globo e colocar aqui dentro para reproduzir algum desenho. Esse aqui, por exemplo, é uma ilha, eu tenho também de uma casa, enfim, tem vários. Aqui então nós temos gelatinas que são colocadas na frente dos refletores para produzir cor. Aqui nós temos azul, verde, como a gente pode ver, elas têm tamanhos diferentes. Geralmente essas gelatinas vêm no tamanho de uma cartolina e nós mesmos cortamos com tesouras ou com estilete no tamanho de acordo com o porta-filtro de cada refletor. O elipsoidal, então, o porta-filtro é desse tamanho, mas o PC, por exemplo, é maior, a par é maior ainda. Então, esse aqui, por exemplo, serve numa par. Esse é o tamanho do porta-filtro de uma par. Esse aqui é o tamanho de porta-filtro de um elipsoidal. Mas como a gente sabe que muitos de vocês não possuem esses refletores, né, em casa, esses refletores são de teatro geralmente, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de se criar histórias e contar histórias em casa. Através da luz e de diversos ângulos, a gente consegue criar diversos climas, como por exemplo,
um clima um pouco mais fantasmagórico, como a gente pode ver aqui com uma lanterna que eu estou fazendo agora. Aqui é possível contar uma história e se criar um clima, né? A gente pode usar diversos ângulos e em cada lugar a gente tem uma luz diferente. Essa lanterna aqui, como vocês já viram antes, ela possui também esse sistema de piscar, que também pode criar um efeito diferente, que a gente conhece no teatro como strobo. Outra possibilidade interessante de iluminação é trabalhar com vela. Eu me lembro de quando eu era criança, que às vezes faltava luz na minha casa, e então a gente acendia a vela e contava histórias. E eu acho que aqui tem um pouco disso, e nos remete a lá nos tempos primitivos que eu falei antes, com a descoberta do fogo, com sentar em volta da fogueira, e ali a gente começa o nosso processo de contação de histórias. Então a vela é um instrumento bem interessante para isso. Outro instrumento parecido com o da vela é a lamparina, que também é feita com luz, né, de fogo. E a gente pode então contar muitas histórias e também brincar com a iluminação aqui. Pessoal, então falando de teatro de sombras, né? Eu quero trazer aqui ideias para vocês de como vocês podem trabalhar a iluminação em casa. Aqui então eu estou usando uma lanterna, né? Uma lanterna comum, certo? E um objeto aqui para exemplificar para vocês. E o que eu quero mostrar para vocês, olha só, o objeto ele está totalmente parado e conforme eu mexo a lanterna, que é só a lanterna que está se mexendo, ela dá movimento para a sombra do personagem, do objeto, né? Nesse caso aqui eu tenho um bonequinho samurai, né? Como vocês podem ver aqui no vídeo. E olha só como ele ganha movimento com a iluminação, olha. E isso aqui é uma infinidade de possibilidades para contar histórias. Olha, ele fica grande, muito grande. Se eu aproximar a lanterna do objeto, ele vai ficar muito grande em perspectiva à parede lá onde está sendo projetado. E se eu afastar a lanterna, o objeto vai ficar menor. Olha, ele pode chegar até o tamanho do boneco mesmo. E olha só o quanto tem ainda de luz sobrando, que dá para colocar outras coisas aqui. E é assim que a gente vai construindo, né, uma história a partir do teatro de sombras. Dá para se criar, olha, dá para, ele ficou com medo, né? Então ele treme de medo. Isso tudo é da criatividade de quem está contando a história, né? Essa lanterna aqui, ela ainda tem um outro recurso, que é esse recurso aqui, ó, do estrobo, né? Pode ficar tremendo, olha só que interessante. E além disso, eu também quero mostrar para vocês como colocar cor. Aqui eu usei uma gelatina âmbar, mas vocês conseguem fazer em casa com papel celofane. A gelatina ela é muito mais resistente que o papel celofane, então por isso ela é usada nos refletores, porque eles aquecem muito. Mas como a lanterna não aquece, dá para usar papel celofane de diversas cores, olha só. Aqui ficou verde, olha que legal. Temos aqui um azul também. Esse aqui se aproxima bem do que é o papel celofane mesmo. Você só precisa colocar entre o objeto e a lanterna, né? E aqui eu quero trazer para vocês alguns gobos que a gente usa no espetáculo, que eu fiz com latinhas, olha só que interessante. Esse aqui é um gobo da bandeira do Brasil, que ele foi perfurado todo com agulha, formando a bandeira. Eu fiz com a latinha exatamente pela mesma questão da gelatina e o papel celofane, né? Que a latinha ela é muito mais resistente ao calor, né? Até se vocês conseguem ver aqui na câmera, ela tá um pouquinho queimadinho, vocês conseguem ver, né? É porque a lâmpada aquece muito. Mas vocês podem fazer esses efeitos de gobo com papel, no caso da lanterna, porque a lanterna não aquece. Vocês recortam o desenho e fazem com papel. Ó, esse aqui é a grade do espetáculo de La Mancha também. Quando aparece no início do espetáculo, quando o Henrique faz o touro, né? Ele tá dentro de um celeiro, né? De um curral.
e aí tem esse efeito de grade aqui sobre ele. E olha só que legal. Essa é a lua do Era Uma Vez, que aparece projetada lá no fundo no ciclorama. Dá para se fazer isso com papel. Vocês desenham no papel, recortam essa parte que vocês querem tirar e a luz ela vai passar por essa parte, né? E vai formar o desenho que vocês querem. E olha só, também dá para brincar com os tamanhos aqui. Isso tudo, a questão do tamanho está relacionada com a perspectiva do objeto referente ao ponto de luz, né? Então, se o objeto está mais perto do ponto de luz, ele fica muito maior onde ele está sendo refletido, onde ele está sendo projetado. Se o objeto está mais distante do ponto de luz, ele fica menor, vai diminuindo, né? E isso tudo é feito só com o movimento da fonte de luz, que nesse caso é a lanterna. E aí a gente pode usar da criatividade à vontade. Então, como vocês puderam ver até aqui, existem diversas possibilidades para a iluminação, tanto para contar histórias quanto no teatro, e a história da iluminação, como vocês viram, começa há muito tempo atrás. Agora eu convido vocês a conhecer um pouquinho do meu processo de criação, assistindo um pouquinho das cenas dos espetáculos que eu faço com a Cocó Produções enquanto iluminador. Como vocês acabaram de ver, existe uma cena de bonecos no espetáculo de La Mancha. Ali a gente procurou usar recursos, então, que estão fora do teatro, e são lanternas. A gente usa bonecos e lanternas para produzir teatro de sombras. Ainda falando sobre iluminação, eu convido vocês a conhecer lá no YouTube o canal Contos da Vovozete. É um canal criado pela artista Suzy Martinez. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve workshop sobre iluminação. Eu digo breve porque, na verdade, a iluminação abrange muitas outras áreas, como, por exemplo, a iluminação de arquitetura. Então, se a gente fosse estudar realmente tudo que é possível com a iluminação, todos os equipamentos, a gente precisaria de uma semana, um mês ou até mais. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.